Olá, eu sou Delange Ribeiro, eu sou apresentadora do Delange Cast. Bem-vindo mais um podcast. Antes de iniciar nosso podcast, eu vou pedir para você se inscreva no nosso canal, compartilhe e comente. E hoje nós temos um convidado maravilhoso aqui, que é o Roque. O Roque é personal trainer, ele é graduado em educação física e ele está fazendo um doutorado num tema super importante que é fisiologia. Não é isso, Roque? Isso mesmo. Bem-vindo, Roque. Obrigado, Delange, pelo convite. É um prazer estar aqui. Tenho certeza que será um bate-papo muito produtivo. E é isso aí, vamos lá. Roque, me fala uma coisa de você. Você é formado há muito tempo em educação física, o que te levou a ser personal trainer? Você se define como personal trainer ou Tá. não? Bom, a educação física ela tem dois segmentos de formação. Um chama licenciatura, que é mais voltado para a parte escolar, educação básica especificamente. E daí eu fiz a educação, esse primeiro curso de 2012 até 2015, duração de 3 anos, e depois eu fiz o bacharelado, mais um ano, que aí você pode atuar em diferentes segmentos dentro da área da educação física, como, por exemplo, na área de personal training, na área de treinamento, você precisa ter o bacharelado. O personal trainer é uma figura dentro da área de educação física, não é uma profissão especificamente. A profissão em si é educação física, é professor de educação física. E aí você pode ser treinador, você pode ser personal trainer. A figura do personal trainer, ela nasce mais ou menos ali na década de 90, primeiro voltado muito para celebridade, em Hollywood, depois ganha aí destaque no cenário mundial e muitas pessoas hoje atuam como personal trainer. Então é comum você falar que é personal trainer, ou seja, é professor de uma única pessoa, de forma individual, mas não é uma profissão. Isso que eu quero que fique claro, é uma área de atuação dentro da área de educação física que é Nossa, bastante ampla. ficou bem claro isso. Você falou do personal trainer, não é uma profissão, é uma área de atuação, que às vezes Isso. as pessoas acham que é uma profissão. E, Roque, você tem atuado como personal trainer, né? Isso, eu tenho atuado tanto no segmento de personal training, como também dentro da parte acadêmica, tanto em curso de formação, pós-graduação e na parte do desenvolvimento de pesquisa, que é o meu doutorado que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. E eu sei que você tem várias clientes, né? Você tem emagrecido essas clientes? Porque todo mundo quer emagrecer, né? Quando contrata um personal trainer, você fala assim, você vai me emagrecer, né? É, é um desafio realmente as pessoas emagrecerem. E sim, as pessoas têm uma taxa de sucesso muito grande treinando comigo, mas o treinamento em si, ele é uma das partes, é um dos pilares do emagrecimento. Isso precisa tá muito bem ajustado com alimentação, com hábito de sono, por exemplo, que desregula bastante toda a parte hormonal. Mas quando você tem esse conjunto, né, você consegue fazer isso como um estilo de vida, os resultados são bem consistentes. Isso é super importante deixar claro que, às vezes, o emagrecimento de forma transitória, a gente vai ter o que a gente chama de efeito sanfona, e eu posso explicar os mecanismos disso no decorrer do papo, que é quando você emagrece muito rápido, por exemplo, e depois você para aqueles hábitos que te levou ao emagrecimento, você pode engordar até acima daquele peso que você estava anteriormente. A gente chama isso de supercompensação. Então você perdeu peso, depois você volta a ganhar peso novamente, e às vezes até um pouco acima, por uma série de mecanismos, hábitos compulsórios que você não conseguiu controlar por conta de mudanças muito abruptas. Então, o ideal é que você vai fazendo um step by step. Faz um passinho de cada vez, vai colocando o exercício na rotina, vai diminuindo aos pouquinhos a parte da alimentação supercalórica, vai tentando dormir melhor e mudando o estilo de vida em si. Ô, Roque, para quem deseja emagrecer, né? Qual seria a melhor forma? Porque as pessoas falam assim, eu vou fazer caminhada. Ok, se a pessoa for fazer caminhada, como ela tem que caminhar? Existe uma frequência, tem intensidade? Porque uma vez um médico falou assim para mim, você tem que fazer caminhada, só que você não pode parar, nem Uhum, para atravessar a rua. Você precisa ter uma intensidade. Então, assim, como faz a caminhada? A esteira, né? uhum. Ela tem o mesmo efeito que a caminhada? Tá. Ó, a caminhada é bem interessante falar disso, que ela é uma recomendação de saúde pública, no primeiro momento porque oferece baixo risco cardiovascular. Então, a probabilidade de uma pessoa ter um problema fazendo caminhada, um evento cardiovascular grave, por exemplo, um infarto agudo, é muito difícil.
Então, isso entra como uma recomendação geral, é acessível para todo mundo. A única coisa que você precisa para caminhar é colocar um tênis e caminhar, só isso. Então, é acessível para todo mundo. Agora, em termos de efeito para o emagrecimento, a gente sempre pensa no seguinte: a caminhada ela é efetiva num primeiro momento. Imagine que uma pessoa sedentária que não faz nada começa a fazer caminhada. Em um determinado momento, ela vai ter alguma perda de peso, por exemplo, nas primeiras 8 semanas, 10 semanas, e depois ela precisa aumentar ou a intensidade ou a duração. Como que eu posso aumentar essa intensidade? Eu posso caminhar, antes eu caminhava num lugar plano, agora eu vou caminhar num lugar inclinado. Se for na esteira, a mesma lógica. Então, se eu caminhava a 5 por hora, por exemplo, sem nenhuma inclinação, eu passo a ter 1 grau de inclinação e vou aumentando de forma progressiva, porque o corpo vai se adaptando, vai se acostumando. Então, aquela intensidade que antes te deixava ofegante, por exemplo, a 5 por hora, agora ela já não te deixa mais. E aí já entra na parte de intensidade que você comentou. A intensidade recomendada é a seguinte: se você ande de forma que você não consiga falar frases inteiras com uma pessoa, por exemplo, e já fique ofegante, ou seja, a tua frequência respiratória ela está alta, então você está numa intensidade que já promove algum benefício em termos de emagrecimento. A frequência, para quem tem obesidade, que é diferente de sobrepeso, ou seja, a pessoa obesa é que está com índice de massa corporal acima de 30, o sobrepeso é 25. Então, essa pessoa, a recomendação é todos os dias, tá? Frequência semanal, fazer todos os dias. É diferente caminhar na esteira de caminhar na rua, por exemplo, é diferente. Então, quer dizer, na esteira você economiza mais energia, você faz menos esforço, tá? E na rua você tem um pouco mais de atrito, tem variação do terreno e isso acaba sendo um pouco mais intenso caminhar na rua. Lógico, aí questão de acessibilidade, outras coisas, tudo isso entra aí no balanço. Mas se você sempre conseguir caminhar, faça, independente de onde você vai fazer. E o ideal é, como eu havia mencionado antes, vai aumentando de forma progressiva essa intensidade. Se antes a 5 por hora ficava ofegante, agora você aumenta para 5,5, depois 6 e assim por diante. Vai fazendo uma progressão ao longo do tempo. Qual seria o ideal? 20, 30 minutos todo dia? A recomendação mínima é de 150 minutos por semana. Você pode fracionar isso em diferentes dias, mas se você caminhar 5 dias nas semanas, 30 minutos já tem algum efeito, mas o ideal é que você caminhe pelo menos 30 minutos, tá? Sim. Ô, Roque, e quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem para emagrecer só fazendo exercício físico? Tá. O primeiro grande erro é as pessoas... Imagine, você leva uma vida para construir um físico. Independente se você é musculoso, você passou a vida treinando, ou se você tem algum grau de obesidade, ou seja, você passou a vida fazendo hábitos, e aí tem uma parte genética e também tem a parte de hábito alimentar, que te levou ao sobrepeso, que te levou à obesidade. Nesse sentido, se você levou 10 anos para engordar, você não pode querer emagrecer em 10 dias, em 21 dias, em 30 dias. Esse é o principal erro, mudança de hábito muito abrupta, e isso não é sustentável. Então, você quer ter resultados em 30 dias. Há programas de treinamento ao redor do mundo que as pessoas tendem a vender isso, mas isso não é sustentável. E aí está o grande primeiro erro, que é começar a fazer essa grande mudança. O ideal, sempre falo, quando você tenta fazer uma mudança dessa como um desafio, ou seja, eu não fazia nada, então eu vou fazer 21 dias como um desafio para que eu possa começar a mudar o meu hábito e eu vou ter algum resultado nesses 21 dias que vai me motivar a continuar fazendo isso. Então, você pode fazer isso, essa é uma ótima lógica, fazer vários desafios e tentando colocar isso cada vez mais rotineiro na tua vida. Sim. E como que as pessoas devem equilibrar os exercícios físicos com uma dieta equilibrada? Geralmente, quando a gente pensa em dieta, nós precisamos entender vários contextos. O contexto da cultura, por exemplo, né? Então, as pessoas que moram no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste, por exemplo, têm hábitos diferentes e os alimentos oferecem também diferentes nutrientes. A maneira que você prepara, a maneira que chega esse alimento até a tua mesa faz muita diferença. Nesse sentido, a recomendação geral é que você faça a diversificação dos alimentos. Então, você coma
colocando porções mais coloridas no seu prato. Aos pouquinhos, mais ou menos do tamanho de um punho de arroz e feijão, mais ou menos do tamanho de um punho de salada, e o resto do prato vai dar mais ou menos meio prato isso, coloque a proteína. E você vai mudando aos pouquinhos as bebidas que são mais açucaradas, tenta, por exemplo, chupar uma bala, comer uma fruta como sobremesa e conciliando com o exercício. É importante saber que a gente gasta energia, toda vez que você gasta muita energia, você tende a comer mais. Quer dizer que quando você começa a fazer exercício, você também vai ter mais vontade de comer. E aí vem o dos pilares, que é você tentar conciliar isso. O que comer, tá? Então, se você, por exemplo, é tudo questão de escolha. Ao invés de você comer um pudim, você pode comer uma fruta, que o efeito, ambos são carboidrato, mas o efeito disso no nosso organismo, por uma questão de hormônio, vai ser diferente você comer algo que tem mais açúcar, por exemplo, como o pudim, em relação a picos de glicose, que vai fazer com que você armazene muito mais gordura do que você comer uma fruta que vai ter uma liberação de glicose um pouco mais demorada, vai demorar a absorção no teu intestino e você não vai ter esse efeito tão rápido na parte de engorda mesmo, de reposição desse nutriente. Mas você acha que tem alguns alimentos que as pessoas ficam viciadas, né? O açúcar, o carboidrato, né? Tudo isso. Essa é uma pergunta bem interessante. Sim, o efeito do alimento, alguns açúcares em especial, é muito parecido. Ele age numa região do cérebro que chama núcleo do trato solidário, é muito parecido com o efeito que uma droga, cocaína e drogas nesses sentidos, causa no cérebro, então vicia tanto quanto. Então, por exemplo, uma criança que foi ofertada, por exemplo, qualquer tipo de refrigerante, eu vou falar aqui, Coca-Cola, acho que a gente pode falar, né? Pode. Isso, antes dos 5 anos, por exemplo, ela vai estabelecer esse hábito por vício, né? Então, vai ser muito difícil você fazer o desmame desse tipo de hábito depois, porque aquilo fornece um açúcar muito rápido, a sensação de prazer é muito rápida e você vai sentir um pico de saciedade bem mais rápido do que você comer um outro tipo de alimento que não te ofereça essa parte. Isso eu falo dos alimentos processados, de modo geral, sorvetes, açúcares que são simples, né? Quando você come um carboidrato simples, o que é isso? Uma barra de chocolate, por exemplo, um sorvete, ele já começa a metabolização, ou seja, a quebra dessa molécula já na sua boca pela amilase salivar, e quando isso chega no seu intestino, já é rapidamente absorvido e você tem, nossa, que legal, agora eu estou completamente saciado, mas esse pico, ele dura pouco e você vai querer mais, mais e mais. Então, o ideal é que você, quando você tem o conhecimento desse mecanismo, que você vai tentando driblar isso com maneiras e estratégias que não acarrete problemas na tua saúde mais para frente, né? Ô, Roque, você falou a questão dos alimentos, né? Eu queria te fazer 2 perguntas. No Brasil, a gente não tem muito essa cultura, né, de um prato colorido, né? As pessoas, né, são mais acostumadas a um arroz e feijão e uma carne. Tem uns, claro, que são vegetariano, vegano, né? Não tem muito essa cultura, né? Eu queria te perguntar, já que a gente falou de alimentos, assim, tem pessoas que emagrecem muito, elas envelhecem muito. Uhum. E tem outras que não. Por que acontece isso? Essa questão... Você vê que ela envelheceu muito, né? Primeiro eu vou falar da questão cultural de alimento no Brasil. Nós temos uma dieta que é reconhecida como uma dieta branca, né? Então a gente consome muito derivado do trigo, então muitos açúcares de modo geral. E isso tem impacto direto nos ganhos de sobrepeso, na obesidade, que é a pior pandemia do mundo atualmente. Com relação à questão do envelhecimento, acontece o seguinte, o rosto das pessoas, a maior parte das pessoas vê essa questão do envelhecimento no rosto, que é onde a gente está olhando o tempo inteiro para as pessoas, né? Então, o rosto tem bastante tecido adiposo, que é gordura, né? Esse tecido adiposo são células, a célula é chamada de adipócito. Quando você está gordinho, essa célula está cheia, então você está com um rosto bonitinho, e à medida que você vai perdendo peso, o adipócito, que é essa célula, ele está cheio de gordura, gotícula de gordura.
Isso tanto na barriga, na coxa e também na parte do rosto, na face. Então você acaba perdendo, murchando esse adipócito que estava bem cheio, ou seja, você fica ali como se fosse uma espécie de ruga, né? Fica mais caidinho o rosto. Então é mais ou menos a parte estética que a gente vê, você acaba ficando um pouco mais velhos. E isso acontece também é, em outros cenários, não só na parte do obeso, mas também o tipo de atividade que a pessoa faz. Às vezes a gente tem uma linha que quando você faz muito exercício de endurance aeróbio, muita corrida, por exemplo, aumenta muito os radicais livres, os estresse oxidativo, e isso também contribui para o envelhecimento da pele. Então, quer dizer, exercício é muito bom, mas na dose certa, né? O que difere o exercício, por exemplo, o que difere uma droga, se ela é veneno ou se é remédio, é a dose. O exercício é muito parecido. O exercício é remédio na dose certa. O exercício em excesso, ele também tem alguns efeitos colaterais, mas aí a gente está falando de excesso mesmo. Correr 40 quilômetros por dia e assim por diante, que na semana vai dar um volume de mais de 300 quilômetros se você vai nesse ritmo, tá? É só quis deixar essa parte que às vezes você emagrece, mas a maneira que você emagrece pode ter alguma influência nessa parte estética que você falou. Roque, você falou a questão do exercício, eu me lembrei de uma questão assim. A gente vê as academias lotadas hoje, né? Graças a Deus as pessoas estão procurando cuidar da sua saúde. Mas assim, você acha que a maioria que está ali sabe qual que é o exercício certo, né? Para perder peso, qual exercício que ela deve fazer? Se elas têm essa consciência que essa pessoa faz a matrícula lá, aí você vê a pessoa na esteira, num aparelho de musculação, tudo isso. Essas pessoas têm, às vezes, orientação disso, porque eu vou falar uma crítica. Eu já me matriculei numa academia anos atrás, que eu não sabia nem qual exercício que eu tinha que fazer para perder peso. Sim, isso realmente acontece, infelizmente. Primeiro, assim, na década de 80, início dos anos 90, aproximadamente 2% da população estava fazendo exercício dentro das academias. Aumentou tanto o número de academias, o Brasil, acho que se eu não me engano, é o terceiro, é o segundo o país que tem mais academias ao redor do mundo, e com isso também aumentou a frequência das pessoas que estão lá dentro hoje. É em média a estimativa de 12%, ou seja, é bastante gente nas academias. A tecnologia e o uso dos aplicativos de celulares com a orientação de treinamento tem ajudado bastante nesse sentido, mas ainda não é suficiente. Por quê? Às vezes a pessoa não teve uma ampla gama de movimentos na infância, de movimentos coordenação motora, por exemplo, e essa pessoa não tem o que a gente chama de propriocepção, como que eu estou me percebendo fazendo aquele tipo de exercício. Embora você esteja vendo num aplicativo de treinamento que fazer um supino reto é deitado empurrando a barra, mas você pode empurrar essa barra mais próximo do seu queixo, mais para baixo do peito, e isso pode, ao invés de te ajudar, vai acabar te lesionando. E, infelizmente, as grandes redes de academia são mercados que oferecem uma boa estrutura, mas que não tem ali profissionais o suficiente para atender a demanda de tanta gente. Imagine uma sala de musculação com 100 pessoas lá dentro e 2 ou 3 professores, é quase impossível Sim. dar conta de todo mundo. E aí, infelizmente, cai nessa parte que você falou, que é o quê? Você ficar... Se você não conhece, nunca fez musculação, é a primeira vez que você está naquele cenário, você acaba ficando muito perdido. Em contrapartida, tem outras academias, isso varia muito de dono de academia para dono, que as pessoas realmente se preocupam com a entrega daquele serviço, né? Tem lugares que eu dou aula como personal trainer, que a academia tem 4 ou 5 professores por horário e que consegue orientar muito bem. Mas da parte do profissional de educação física também, existe hoje uma questão de querer se mostrar antes de você mostrar o trabalho. Isso é, você quer ser personal trainer, mas você não quer fazer o processo de chegar lá como personal trainer. Isso é, a sala de musculação, ela é um grande laboratório de aprendizado. Então, hoje a minha agenda de personal trainer é lotada, mas porque eu mostrei quem que eu era, nesse laboratório, que é a sala de musculação. Então, chegava o obeso, chegava o hipertenso, o diabético, o idoso,
a pessoa que estava procurando estética, e eu direcionava todo mundo de acordo com as suas especificidades, mas sempre dando a mesma atenção. Então, há uma necessidade desse profissional ter mais atenção com as pessoas. A gente sempre fala assim, eu me lembro que uma das questões, quando você vai para a graduação, no primeiro dia, é por que que você escolheu fazer educação física? Por que que você está escolhendo isso? E muitas pessoas, e de fato isso tem alguma relação, que é, tenho vivência com alguma prática corporal, com algum esporte, mas o mais importante, essa é a mensagem que eu quero que fique, é as pessoas que escolhem educação física precisam gostar de pessoas, trabalhar com pessoas. Eu não posso ser negligente, e isso acontece com uma certa frequência, isso é, você está vendo que a pessoa está executando um movimento errado, mas você não corrige, isso é muito errado. Então você tem que chegar e falar assim, olha, eu me formei para quê? Então, eu vou exercer aquilo que eu fui orientado na faculdade. Você teve aula de biomecânica, de fisiologia, de cinesiologia, de psicologia para entender o comportamento das pessoas e com isso você conseguir levar essa boa orientação para a sala de musculação, não só no cenário de personal training, que é 1 para 1, mas antes de você ser o personal training, você tem que ser o professor. Isso é, você mostrar aquele conhecimento para depois a pessoa falar assim, nossa, agora sim, eu quero que você seja o meu professor, né? Por quê? Porque você conheceu o trabalho dessa pessoa numa sala de musculação que, embora tivesse uma demanda enorme, esse profissional conseguiu dar atenção e o que eu quero que as pessoas entendam também é que é possível, tá? Completamente possível. Entendi. Já que você está falando da sala de musculação, por exemplo, a pessoa se matriculou na academia ou contratou o personal trainer. Assim, a gente fala de alongamento antes de começar os exercícios, né? Não sei. Dizem que o ideal é você fazer o alongamento antes da aula e depois. Uhum. É isso? Isso é uma questão bem interessante e alongamento é um tipo de exercício. A gente fala de tipo de exercício. Professor, o que que são tipos de exercício? Existem os exercícios de força, né? Você faz contra uma resistência, por exemplo, musculação. Existem os exercícios de endurance aeróbio, correr, pedalar, andar de bicicleta, assim por diante. E existem os exercícios de alongamento que estimulam a capacidade física, flexibilidade. Então, há uma recomendação geral que é assim, você deve fazer os 3 tipos de exercício ou mais. Isso é, eu preciso fazer exercício de endurance cardiorrespiratória para melhorar a parte de aptidão cardiovascular, eu preciso melhorar a força com exercício de força, eu preciso melhorar a minha mobilidade, a flexibilidade com exercício de alongamento. O que nós sabemos, que os estudos mostram, é o seguinte, o ideal é você fazer um aquecimento antes de fazer qualquer tipo de exercício. Tá? Então, se você vai fazer exercícios de alongamento antes da sessão de exercício, você faça em menor intensidade, com menos amplitude, para você preparar primeiro o seu corpo e, num segundo momento, você explorar essa parte de amplitude. Para vocês terem uma ideia, quando você quer explorar a amplitude, a gente fala em uma escala de 0 a 10, 0, você não sente nenhum tipo de desconforto fazendo exercício, e 10 seria o máximo de desconforto, ou seja, dói bastante. Para estimular a capacidade física, flexibilidade com alongamento, você precisa estar entre um 6, 7, 8, ou seja, está alongando o posterior da coxa, vai levar a mão lá no pé e isso está sentindo desconforto atrás da coxa. Isso está gerando uma dor, porque você está mexendo com um componente elástico, que é elastina e colágeno, que são estruturas responsivas à parte de alongamento. Portanto, se você faz um bom aquecimento antes, você vai ter um desempenho melhor na hora de fazer o alongamento. Outra questão muito interessante é se você faz um alongamento dessa maneira que eu falei, ou seja, está gerando desconforto, dor, antes de uma sessão de treinamento de musculação pesada e vai levantar muito peso, que na maior parte das vezes não é o objetivo de todo mundo, você acaba tendo um comprometimento no desenvolvimento da força, tá? Então, o alongamento muito forte e intenso antes de fazer levantamentos de musculação acaba comprometendo isso. Então, o ideal é, para saúde, orientação geral, faça um aquecimento, por exemplo, pode ser 5 minutos, 10 minutos de bicicleta ou de esteira, faça o seu treinamento, no finalzinho do treino você faz uma volta calma, que é o mais comum a gente fazer, que é o quê? Fazer um alongamento devagarinho, relaxa, faz uma respiração para você aproveitar todos os componentes daquele momento ali de se conectar consigo mesmo, de sentir o seu corpo.
Ah, bacana. E Rock, por exemplo, assim, para emagrecer, as pessoas sempre falam assim, eu só faço esteira, eu só faço musculação. E aí o pessoal fala, se não tiver cardio aeróbico, não emagrece. Isso é Uhum. verdade? Olha, de modo geral, isso é bastante polêmico, assim, no meio social, nas redes sociais especialmente. Mas, assim, para você ter ideia, quando a gente pensa em intervenção de emagrecimento, os exercícios de modo geral, se você pegar a musculação e você pegar também os exercícios aeróbio, que é o cardio, o famoso cardio, a magnitude de perda de peso é em média de 1% ao ano do peso da pessoa. Então, é discreto, tá? Quando você junta esses dois exercícios, tá? E aí é independente. Se você juntou na mesma sessão, ou seja, eu fiz um pouco de aeróbio e também fiz um pouco de musculação na mesma sessão, ou se eu fiz em dias separados. Eu fiz na segunda musculação, na terça fiz o aeróbio, na quarta musculação e assim por diante. Os efeitos deles são mais pronunciados quando você faz os dois para emagrecimento. Quando você faz, imagine duas pessoas começam a fazer exercício, isso eu estou falando do ponto de vista científico, e você faz exercício só de endurance cardiorrespiratória. Então, só esteira, só bicicleta, só natação, são só os aeróbios, cardio, popularmente conhecido. Você vai ter uma perda de peso importante ao longo do tempo, mas você vai ter também perda de massa muscular, o que é muito ruim. E vem os prejuízos, como sobrecarga nas articulações, como o músculo é o que segura o impacto de um osso com osso na articulação. Se você tem músculos fracos ou se você perde muito músculo na perda de peso, neste processo que é comum perder não só gordura, mas também perder músculo na fase de perda de peso, você acaba sobrecarregando mais a articulação. E aí você também diminui a quantidade de energia que você consome em repouso. A gente chama isso de taxa de metabolismo basal, ou seja, se você tem muito músculo, você consome mais energia mesmo estando em repouso. Em média, para cada quilo de músculo, consome 13 calorias, mesmo em repouso quietinho. Se você perde esse tecido, que é o principal tecido ativo de queima de gordura, você acaba tendo prejuízos a longo prazo. O interessante de você colocar os exercícios de musculação, e aí eu tô falando musculação de modo bem genérico, tá? Pode ser exercício com peso do corpo? Pode, que são os exercícios de calistenia. Pode ser o exercício feito na academia com as máquinas de musculação? Pode. Pode ser com peso livre, halteres, barra, assim por diante? Pode ser. O interessante de incluir esse tipo de exercício é que você aumenta a massa muscular, ou no pior do cenário, você pelo menos mantém essa massa muscular. Você mantendo essa massa muscular, você vai ter mais tecido especialista, que é esse tecido, é lá dentro do músculo que estão as organelas, que são as mitocôndrias, que são células, organelas são especializadas em queimar a gordura, né? A gente fala queimar de modo que todo mundo entenda, o processo chama oxidação das gorduras. Se você tem esse tecido muito ativo e bastante desse tecido, a probabilidade de você gastar muito mais energia. Não estou falando durante o exercício, estou falando nas 24 horas do dia. Então, fazer musculação junto com os exercícios cardiorrespiratórios de corrida, caminhada, etc., não só melhora toda a parte da saúde em geral, que é o recomendado, como também você vai ter muito mais benefício do que fazer um só isolado. E aí, só para fechar esse raciocínio, esses exercícios, eles são importantes, mas não são determinantes. Quer dizer, tem pessoas que fazem exercício combinado, que faz um deles isolado e que essa pessoa ganha peso. Ou seja, eu estou fazendo exercício, mas o balanço da dieta está sendo muito maior do que eu fazendo o exercício, ou seja, eu estou ingerindo uma quantidade de caloria muito acima daquilo que eu deveria, e mesmo fazendo os exercícios, eu ganho peso. Então, às vezes as pessoas falam assim: nossa, comecei a fazer exercício, até engordei um pouquinho. Pode acontecer? Pode. Por quê? Porque você acabou ingerindo muito mais do que aquilo que deveria. Então, esse balanço é sempre importante, ter esse equilíbrio entre a dieta e a parte de exercício físico. Então, tudo isso que você falou, então o ideal seria, né, a pessoa, né, se ela puder, ela contratar um personal trainer, né, ou ter uma assessoria, ou na academia, né, pedir ajuda lá para os professores para que ela faça Sim. corretamente as coisas, né? Isso é muito interessante porque, assim, às vezes, por que que as pessoas procuram ajuda?
Porque às vezes do modo que elas estão fazendo, pode ser que não esteja dando certo, ou você está errando em alguma parte do caminho. Quando você tem um personal trainer, um professor, você está muito melhor acompanhado. Isso não quer dizer que você fazendo sozinho, que dentro da sua... Se você for disciplinado, você vai ter resultado. Eu não estou dizendo que o personal trainer é sinônimo de resultado. Mas os estudos são bem contundentes nesse sentido que o treinamento bem acompanhado, bem orientado, especialmente se com o personal trainer bem formado, isso é importante frisar, ele precisa conhecer do corpo humano para ele tratar, ele levar o exercício da melhor maneira possível. Os resultados são realmente, não tem nem comparação, em termos tanto da parte, o personal trainer ele atua tanto como um agente que vai te motivar, ou seja, hoje você só vai treinar porque você tem o compromisso com aquele profissional naquele horário. Talvez se você fosse sozinho, você negociaria consigo mesmo. Eu vou mais tarde, aí mais tarde surge um problema mais sério, você precisa tratar, ou às vezes você tem um compromisso, tem que trabalhar, as pessoas trabalham demais hoje e acaba deixando um pouquinho do tempo que é para cuidar de si mesmo de lado, que na verdade é prioridade, né? Eu vi até um cantor, acho que um ano atrás, esqueci o nome dele, é de uma dupla sertaneja, que ele postou-se no Insta, falou assim, contrata-se personal trainer, tem que vir me buscar em casa, se eu não for, tá autorizado a me bater. Não sei qual é a dupla aí. Achei bem interessante assim, o que ele falou. E ele continua postando assim. E só uma... Assim, uma informação importante é que esse cenário já existe, de você pegar a pessoa na casa, levo para academia e devolvo em casa. Já tem serviços com esse tipo de especialidade. Inclusive, eu faço isso com algumas pessoas que eu trabalho muito no ramo de reabilitação. É outro cenário de atuação, mas eu faço isso, de pegar a pessoa. Então, eu consigo levar o treinamento até a casa dela? Consigo, mas se eu tiver equipamentos e máquinas, eu consigo trabalhar, aproveitar muito mais aquele tempo do que eu ficar só na casa da pessoa. Então, já existe esse tipo de serviço. Pode bater também, Rock? Aqueles que não querem ir. Isso faz parte do pacote, do combo. Se a pessoa vai lá para bater. Eu só queria te perguntar, assim, quais são os maiores mitos sobre emagrecimentos que você gostaria de desmitificar? Só antes de você responder, só uma coisa, né? A gente falou do exercício, mas também acho que é importante, antes da pessoa começar, que ela possa ir ao médico, né? Saber como que tá a saúde dela, que às vezes tem pessoa que engorda muito, descontrole emocional, né? É importante que ela tenha, Sim. né? Exatamente, isso é extremamente importante. Antes de ir para essa outra questão dos mitos, assim, a gente precisa entender que a obesidade é uma doença, tá? Com classificação internacional de doença. E o Brasil está em segundo lugar de país mais obesos, né? Exatamente. Os obesos hoje, a cada 4 pessoas que você encontra na rua, 1 é obeso. E a cada 10 que você encontra, 7 está acima do peso, ou seja, está com sobrepeso, tá? Que é uma classificação diferente. Ainda não está obeso, mas pode chegar lá. E como é uma doença, ela é multifatorial, não é só um determinante. A gente sempre fala assim, a genética dá as cartas, mas quem joga é o ambiente. Então, você pode ter um gene favorável para desenvolver obesidade, mas você é extremamente controlado e você não desenvolve. Mas pode acontecer o contrário também. Você está inserido num ambiente que te favorece a parte de engordar. Você não faz exercício, ninguém da tua família faz, todo mundo... tem hábitos de comer muitas calorias durante o dia, e o tipo de caloria, da onde está vindo, isso tem influência total. Mas assim, é importante que a pessoa faça check-up, especialmente se tiver comorbidades associadas. A obesidade geralmente vem um combo, né? Então vem diabetes, hipertensão, o que aumenta o risco de doença cardiovascular. A maior preocupação quando a gente pensa em obeso e exercício é o risco cardiovascular aumentado. Então, quer dizer, quando você, mulher, tem a circunferência do abdômen acima de 80, você aumenta o risco. Acima de 88 centímetros, aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares, infartar, por exemplo, e doenças metabólicas, diabetes, hipercolesterolemia, que é o colesterol alto. E para o homem, acima de 90, circunferência do abdômen,
e acima de 94 o risco é altíssimo de desenvolver algum problema nesse sentido. Então, com uma medida muito simples, você consegue quantificar essa questão de risco, porque essa obesidade, a gente chama isso de gordura visceral, está envolvendo todos os seus órgãos, está envolvendo ali as artérias. Então, para vocês terem ideia, a artéria que irriga o nosso coração, chama artéria coronariana, ela é tão fina, o calibre dela, quanto um fio de cabelo. Então, ao longo do tempo, isso vai acumulando gorduras ali, e é justamente esse processo que leva ao infarto agudo do miocárdio. Isso, na maior parte das vezes, se for antes dos 50 anos, geralmente é fulminante, né? E depois é possível que as pessoas, ao longo do envelhecimento, tenham vários infartos e não venha a ser fulminante por questão de mecanismo do corpo. O corpo cria estratégias para circulação alternativa que você tem ali. Faltou oxigênio aqui, eu tenho outro lugar que supre esse oxigênio. Mas é indispensável que as pessoas passem por um bom acompanhamento médico. E na presença de doença cardiovascular, é importantíssimo ter o teste ergométrico, né? O que é o teste ergométrico? É você fazer exercício na esteira e vai aumentando tanto a intensidade, ou seja, a velocidade da esteira, quanto a inclinação, vai aumentando o esforço físico, acompanhado com eletrocardiograma, para ver se você não vai ter algum ponto que você tenha isquemia, ou seja, falta de oxigênio no coração. Tendo o ponto de isquemia, você interrompe o teste, suponhamos que seja 150 batimentos por minuto. Teve um quadro de isquemia, o médico interrompe o teste e isso vai para o profissional de educação física. O profissional de educação física, ele tem que ter esse crivo de interpretar o teste, ou seja, eu não posso chegar neste limiar. Então, a gente trabalha com 70%, 80% daquele limiar de 155, para quê? Para não chegar ali em 155 com o risco dele ter um problema cardiovascular durante a prática de exercício. Com relação aos mitos, há muitos mitos, e muito dessa parte de mito, infelizmente, vem por uma questão da cultura em si, da nossa cultura, porque nós somos poucos orientados do ponto de vista científico. Então, o letramento, eu posso usar esse termo científico, ele é bastante defasado. Então, a gente vê isso na parte dos profissionais, quando vai interpretar um exame, quando vai interpretar um estudo, um artigo científico, não tem a parte técnica de como interpretar um estudo, por exemplo, e como que eu posso aplicar aquilo na prática. Muitos desses mitos são construídos a partir dessa parte de desinformação ou da informação que chega distorcida, que chega de forma inadequada. Mas, por exemplo, tomar água com limão é um dos mitos clássicos sobre emagrecimento, e a gente até costuma brincar. Se o pé de limão for longe da sua casa, que você vá até ele correndo e volte, você vai emagrecer. Não porque você tomou água com limão, mas porque você fez a corrida. Fazer treinamento aeróbio em jejum também é um outro mito as pessoas falam isso. clássico, né? Então, o que é recomendado, assim, primeiro, do ponto de vista de segurança, e segundo, do ponto de vista de preferência. Algumas pessoas querem fazer treinamento em jejum, mas isso pode aumentar o risco de você ter, por exemplo, uma hipoglicemia durante o exercício físico. E no segundo momento, se você precisa avaliar qual foi a tua última refeição e o horário dessa refeição, né? Então, por exemplo, se ontem à noite eu jantei um pouco mais cedo, às 18, 17, fiquei aí 12 horas sem comer, vou fazer exercício às 6 ou às 7 da manhã, em jejum, eu posso ter aí algum prejuízo no meu desempenho durante o treinamento. Vou levantar menos carga na musculação, vou fazer o treino cardiorrespiratório e vou cansar mais porque eu tenho menos glicogênio muscular, que é esse combustível que fica armazenado dentro do músculo e que é liberado ali para você fazer o exercício, a contração muscular. Agora, se você tiver feito jantou um pouquinho mais tarde, 10, 11 horas da noite, e essa janta foi com bastante calorias,
vai ter muito mais glicogênio armazenado tanto no músculo quanto também no fígado. À medida que você vai fazendo esse exercício em jejum, você vai tendo mais liberação e você pode manter o seu desempenho físico. Mas isso não é sinônimo de modo nenhum que você vai gastar mais gordura durante o exercício em jejum. Esse mito vem da seguinte maneira. Há uma hipótese que, se você já não tem mais carboidrato, você depletou, acabou com as reservas de carboidrato, de glicogênio muscular, qual é o tecido que vai atuar no fornecimento de energia? Ora, vai ser as gorduras, então. E aí está o primeiro mito, as gorduras, elas não vão fornecer tanta energia, porque isso depende da intensidade do exercício. Quer dizer, quanto mais você vai fazendo exercício intenso, mais você usa os carboidratos e não as gorduras, tá? E no segundo momento, você vai fazer algo que a gente não quer que aconteça, que é a quebra de proteína para fornecer energia para você fazer o exercício. Quando você faz exercício em jejum, exercício especialmente de longa duração, 45 minutos, 50 minutos, você começa a fazer o que a gente chama de desaminação. O que é isso? É a quebra da proteína em aminoácidos, e aí o fígado vai fazer um processo que a gente chama de gliconeogênese, que é formação de carboidrato e de glicogênio muscular a partir de outros compostos, no caso da proteína que você não quer perder, que é o teu músculo. E vai fornecer essa energia agora para você contrair o músculo, ou seja, você está entrando em catabolismo muscular, ou seja, quebra de músculo para fornecer energia, o que é um processo que é extremamente danoso, porque construir músculo, além de ser caro, que você precisa comer muita proteína, é muito ruim do ponto de vista da saúde. E num segundo momento, quando você vai fazer exercício de longa duração, a gente sabe que acontece uma reação que é muito famosa para a queima da gordura, a gente chama de beta-oxidação. Isso acontece no ciclo de Krebs. Eu não quero ir tanto a fundo, mas eu quero que as pessoas entendam que tem, antes da gordura, a gordura ela foi quebrada. Esse processo chama de lipólise. Ela é quebrada como? A partir de um estímulo, de um estresse. Por exemplo, do exercício. Você está em repouso, você tem a atuação do sistema nervoso parasimpático, tá aqui tudo bem. Entra um leão aqui, você precisa correr. Logo libera adrenalina. Essa adrenalina cai na corrente sanguínea, vai até as células do tecido adiposo e quebra. Ela se liga numa enzima que chama lipase hormônio sensível. Então essa adrenalina, por exemplo, ela vai se ligar lá e vai fazer com que quebre essa gordura e libere agora energia. Para quê? Para você correr. Aí, para essa energia, ela vai sair para a corrente sanguínea até chegar dentro do teu músculo. Então, quer dizer, a corrente sanguínea é o caminho onde a gordura vai ser transportada ali. E aí, essa gordura precisa chegar e entrar para dentro da célula. Para ela entrar, precisa de uma reação lá no ciclo de Krebs que chama a reação da acetil-CoA. Isso só acontece se você tiver o carboidrato. Quer dizer, se você não tiver oferta de carboidrato, vai estar chegando a gordurinha lá, vai estar batendo na porta e vai estar passando direto. E aí você tem essa gordura que está na corrente sanguínea de volta ao adipócito. A gente chama isso de resterificação dos ácidos graxos. Quer dizer, você teve a quebra, a lipólise, mas você não oxidou. Quer dizer, oxidou, você não queimou a bendita da gordura. Então, ela não entrou na célula, o que eu faço agora? Eu volto e te devolvo para o mesmo lugar que você estava. Quer dizer, você não adiantou nada. Então tá aí mais uma parte de mito esclarecida. Existe muitos outros, né? Por exemplo, um grande mito também só vou queimar gordura depois de 30 minutos de exercício, começo ali. Sim, as pessoas falam. E a resposta é não. Se você, por exemplo, a queima de gordura em especial, não penso durante o exercício físico. Quer dizer, aonde que a gente mais queima gordura? Quando você está sentadinho, em repouso, que a gente chama isso de metabolismo aeróbio. Então, você está aqui bem tranquila, está consumindo o quê? Gordura, só que isso é insuficiente. Por quê? Se durante o repouso você queima tanta gordura, por que as pessoas engordam? Justamente porque ficam sedentárias. Porque a queima da gordura é muito pouca. Cada molécula de gordura, cada grama tem 9 quilocalorias. Então, é muita caloria de gordura. Enquanto os carboidratos, as proteínas, para cada grama tem 4. E se você fica ali muito tempo sentado, você vai ter a atuação só do sistema nervoso parasimpático, que é repouso, e você não vai
ter efeitos do emagrecimento. Se você pegar uma pessoa 30 minutos e falar assim, olha, você, imagine, estamos aqui, e aí tem uma esteira aqui no estúdio, eu falo assim, Delange, a cada 1 minuto você vai lá e vai correr. 1 minutinho. Depois você vem aqui e fica respirando 5, 10 minutos. Ok? Daqui a pouco você vai lá e corre novamente 1 minuto. E assim por diante. Isso daí o conceito específico não é esse, mas quer dizer, existem protocolos para isso que eu vou falar, que se chama treinamento intervalado de alta intensidade. Então você quebrou rotinas, e você pegou 30 minutos e dividiu em vários sprints, né? Isso vai resultar em muito mais gasto de gordura, adaptações que favorecem a queima de gordura, do que você fazer 30 minutos andando, ficar só ali. Entendi. Então, o mais importante é a quebra de rotina sedentária. E isso não importa a quantidade. Se você faz em 30 segundos, e isso vai se somar, no final das contas, o volume, você fez 30, mais 30, mais 30, mais 30. Olha, no total deu 10 minutos de atividade de altíssima intensidade. Isso vai ser muito mais efetivo do que você ficar os 10 minutos fazendo uma atividade contínua ali de baixa intensidade. Quer dizer, a intensidade é algo muito importante para modular as respostas ao nosso corpo para queimar mais gordura. Ah, bacana isso, né? Que você falou dos 30 minutos, é super importante. Roque, eu vejo, né? Eu te conheço um tempo, né? Você fez seu mestrado, agora vai defender a sua tese, né, de doutorado no final do Isso. ano. Você é um cara que estuda muito, que eu vejo que busca muito conhecimento, né, sobre isso. E eu vejo muitos jovens falando para mim, eu vou fazer a faculdade de educação física, porque eu quero ser personal trainer, eu quero ficar milionário com esse negócio, né? Eu já vi muita gente falando sobre isso, né? E você é uma Sim, pessoa com a tua história de superação, né? Sempre sim. estudou muito. É, Qual que é o tema, né, do seu doutorado, né? É fisiologia? É. Bom, eu vou falar um pouquinho para chegar no tema, uma trajetória da parte acadêmica breve, Sim. né? Eu sempre gostei muito da parte de estudar fisiologia do exercício, ou seja, entender as respostas, o que está acontecendo com o nosso corpo quando nós começamos a fazer exercício. E aí, quando eu estava no final da minha graduação, eu conheci um professor, o Ricardo Saraceni Gomides, um cara que estudava Uhum. muito fisiologia, aluno da professora Cláudia Forjaz, aqui da Escola de Educação Física e Esporte da USP. E a maneira que ele falava, ele dava aula contando história. Então, isso me encantava bastante e eu comecei a ter bastante interesse nessa área. E aí, na minha primeira pós-graduação em Fisiologia do Exercício da Reabilitação ao Alto Desempenho, eu fiz na Universidade Cidade de São Paulo. E aí eu conheci uma temática que até aquele momento era algo de livro, né? Eu me lembro que em 2013 eu comprei um livro chamado Fisiologia do Exercício Resistido e tinha um capítulo desse livro que falava de oclusão vascular. Oclusão vascular e internacionalmente chamado de Katsu Training, ou seja, era um método de treinamento, um sistema de treinamento, existem vários métodos de treino, que você reduzia o fluxo sanguíneo para o exercício, para o músculo, desculpa, enquanto você faz exercício. E era muito interessante porque, assim, para que vocês entendam, para ter resultado de aumentar força e massa muscular, você precisa levantar muito peso. Quanto muito peso? A recomendação fala o seguinte: se você, para fazer um único movimento, eu fiz uma única repetição, eu levantei 10 quilos. Isso a gente chama de uma repetição máxima, eu não conseguia fazer a segunda. O meu máximo foi 10. Eu preciso levantar 7 quilos, ou seja, é 70% da minha carga. Ao passo que eu faço esse movimento de contrair meu músculo contra 70% da minha capacidade máxima, quando eu contraio esse músculo, essa tensão mecânica que o músculo está produzindo, já faz na artéria uma oclusão transitória. Toda vez que você contrai o músculo, reduz o fluxo sanguíneo para o músculo. Isso é importante. Ora, esse método ele fazia a redução do fluxo sanguíneo com dispositivo externo. Ou seja, você pega um manguito parecido esse tradicional de medir pressão arterial, há vários modelos no mercado, e você reduzia parcialmente o fluxo sanguíneo para o grupo muscular que você estava exercitando. A gente chama isso de treino com restrição do fluxo sanguíneo.
E o que que despertou a minha curiosidade com esse tema? Porque você fazia exercício, eu falei em 70% com treinamento tradicional. Com essa redução do fluxo sanguíneo, eu faço com 20% da minha capacidade máxima. Quer dizer, nesse exemplo que eu dei, eu estava levantando 7 quilos, então eu iria levantar só 2 e ter o mesmo benefício de aumento de força e massa muscular que aquele que eu estava levantando 70% do meu máximo. Então, isso era muito importante. Na época, eu já trabalhava um pouco na linha do idoso, então isso geraria pouca sobrecarga nas articulações do idoso, a demanda cardiovascular durante o esforço seria bem menor. E aí eu comecei a estudar essa parte desse treinamento ali ao redor de 2013, 2014, eu já estudava muito essa parte e depois eu conheci na prática, que foi nessa pós-graduação. E nessa pós-graduação, depois eu fui conhecer os grupos de estudo aqui na Escola de Educação Física e Esporte da USP, o Valmor Trícoli, lá do Laboratório de Adaptação Neuromuscular em Treinamento de Força, e o professor Gilberto Laurentino, que é uma das referências nesse modelo de treinamento com restrição de fluxo sanguíneo aqui no Brasil, é um dos pioneiros, ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, fez bastante estudo lá usando esse modelo, e ele era quem fazia parte das reuniões do grupo de estudo. O grupo de estudo era a entrada, o lugar que você tem contato com a pesquisa mesmo. Ali que a gente discutia os projetos, como que eu vou entrar no mestrado, o que que é um mestrado? A gente passa por as especialização lato sensu, né, que é de especializar, não é stricto sensu como mestrado e doutorado, mas a gente não tem ideia do que é fazer pesquisa, né? Então a gente chegava com uma ideia, o Gilberto falava assim, não, precisa ajustar isso, precisa ajustar aquilo, e a partir daí nós desenvolvemos o meu projeto de mestrado nessa linha de pesquisa. A ideia era estudar este modelo de treinamento que você usa baixa carga, baixa intensidade, em idosos, e a gente estudar especificamente, já estava claro que as adaptações de aumento de força e massa muscular acontecia. Como eu estou manipulando o vaso sanguíneo, ou seja, eu estou apertando alguma coisa neste vaso sanguíneo, o que acontece quando você aperta isso no vaso sanguíneo de idoso que já tem uma rigidez arterial? Será que isso vai piorar o vaso ou será que isso vai melhorar? E aí nós começamos com esse projeto de mestrado ali, por volta de 2019, e aí veio logo a pandemia em seguida, e aí a gente fez esse estudo do meu mestrado, que era para ser em idoso, nós fizemos em jovem. Continua até a parte do doutorado? Nessa? Né, Tá. como você chegou no doutorado, né? Tá. O E tema. aí, por conta da pandemia, o lockdown, a gente não conseguiu coletar nos idosos, e aí nós fizemos toda essa parte de pesquisa com adultos, pessoas saudáveis, né? Então, quando você está colocando a pressão, o que eu quero que as pessoas entendam? Que às vezes você nunca ouviu falar nessa parte de treinamento, né? Durante uma cirurgia, por exemplo, no ligamento cruzado do joelho, para fazer a cirurgia, você oclui a parte da coxa para que não vá tanto sangue para lá. Tem uso de droga também para isso, mas isso é uma prática comum. E muitos estudos têm falado que, assim, quando você usa uma pressão muito alta, 600, 700 milímetros de mercúrio, isso pode gerar dano no vaso sanguíneo. E nesse modelo de treino, era comum as pessoas aplicar qualquer pressão, uma pressão arbitrária, ou seja, não tinha um parâmetro. E qual que foi a nossa ideia? Testar várias pressões e ir analisando o comportamento da inflamação e dos vasos sanguíneos quando você aplicava isso. E aí nós fizemos isso nos adultos e depois eu fui para investigar isso nos idosos, né, que foi a parte do meu doutorado. Fiquei um ano inteiro coletando isso, então a gente investigava duas partes. A primeira era, fazia o exercício com esse método de treino, com pressão, e eu analisava logo em seguida, em tempo real, o vaso sanguíneo com ultrassom. Então, a gente faz uma medida específica da artéria para ver o quanto a artéria faz dilatação ou vasoconstrição, a gente acompanha isso em tempo real. E também media sangue, porque se você tiver, media marcadores na corrente sanguínea, se você tiver algum tipo de lesão na corrente sanguínea, logo vai sinalizar. Então, a gente fazia coleta de sangue. Essa foi uma parte que a gente chama resposta aguda, ou seja, o que acontece logo após você fazer o exercício. E depois eu fiz a investigação crônica, né? A partir desta investigação aguda, eu investiguei durante 12 semanas grupos de idosos fazendo esse método de treinamento e comparando com aquilo que a gente chama que é o padrão ouro, que é o alta intensidade. Nessa parte,
da função dos vasos sanguíneos, da parte de aumento de massa muscular e da parte funcional. O que é o funcional? São testes que eles mimetizam as coisas que a gente faz no dia a dia. Sentar e levantar, fazer caminhada rápida, mudança de direção, testes de força. Então, o meu doutorado foi desenvolvido nessa linha de pesquisa, é uma linha de pesquisa muito forte desse meu professor que eu te falei, que é o Gilberto Laurentino. E você também tem um livro escrito, né? Depois você me passa para a gente divulgar aqui, né? Quando o podcast for ao ar. E se tem tantas informações, né? Que depois eu queria te chamar outra vez. Eu sei que as pessoas têm muitas dúvidas ainda sobre essa questão do emagrecimento, até da sua tese, né? Sim. E quem tiver dúvidas pode escrever nos comentários que o Roque, ele vai responder todas as mensagens de vocês e ele vai retornar aqui, né, novamente, né, pra gente. E eu sei que você tem uma vida extremamente corrida, eu sei que você trabalha das 5 da manhã até meia-noite, não sei como você se vira, né, acha o tempo pro seu doutorado. Roque, para a gente finalizar aqui, eu gostaria de agradecer o seu tempo. Eu sei como você teve que mexer toda a sua agenda para estar aqui, né? E aí eu só queria te fazer uma pergunta final também para a gente encerrar. Com quem você gostaria de ter 5 minutos? Bom, primeiro eu quero agradecer aqui de ter participado, é sempre um prazer estar falando uma temática que me move bastante, daquilo que eu amo, que é trabalhar. E nessa parte de quem que eu gostaria de ter esses 5 minutos, tem uma pessoa que me inspira bastante, desde a história de superação, do começo da vida, até a pessoa que ele se tornou, e aí inspira em vários sentidos, que é o Cristiano Ronaldo. Então, sou muito fã do Cristiano Ronaldo e é uma pessoa que a gente fala que assim, para você ter sucesso, às vezes é necessário você ensinar o que você sabe, você fazer o que você tá falando que você faz, então você realmente fazer, e de você também perguntar aquilo que você não sabe. Eu acho que o Cristiano é um exemplo muito, muito clássico disso, né? Porque é extremamente disciplinado, Totalmente. Você vê que ele joga em alto rendimento, mesmo as pessoas falando da idade dele, mas ele não liga para crítica, e eu sempre me inspirei muito nessa parte da disciplina do Cristiano. Às vezes você me pergunta, poxa, mas como que você faz isso? Acorda assim e tal. É tudo questão de disciplina, e lógico, a gente vai aprendendo com essas pessoas, então seriam 5 minutos muito produtivos na minha vida. Que bonito, tomara que o Cristiano Ronaldo possa assistir esse podcast, né? Vamos encaminhar para ele, né? Olha, Roque, obrigada, parabéns pelo seu trabalho, pela sua superação, pela sua dedicação. Você fala, a gente sabe que você é apaixonado, que você vive e que você respira isso. Então, isso é muito bom, né? Sim. Obrigado mais uma vez, e é realmente isso. Inclusive, às vezes tem uma aluna que eu sempre lembro dela, quando você fala isso, que ela fala assim, nossa, quando eu tiro uma dúvida com você, dá para ver o brilho no seu olho, que você faz a coisa acontecer por paixão. Eu acho que desde a minha história da infância, muito conturbada, perdi meus pais muito cedo e cheguei hoje dentro dos 2%, que é as pessoas num país de 211 milhões de habitantes, tem 2% que está no doutorado. Eu cheguei lá muito por conta dessa paixão, dessa garra, e fazer as coisas da melhor maneira possível naquela condição, enquanto a gente não tem condição melhor para fazer melhor ainda. Então, eu não me contento em fazer só o possível, eu tento sempre entregar o meu melhor. É isso aí, todo mundo pode chegar lá, é só se dedicar, como se você se dedicou, né? Muita garra, muita vontade, dedicação, né? É isso aí, mais um fim de um podcast. Por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe e comenta aí. E aqui depois vai aparecer para você o Insta do Roque, você pode contratar ele para ser seu personal trainer. Obrigada!